Você sabia que, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos planejaram usar um exército de morcegos kamikaze para incendiar o Japão? Não, você não ouviu errado. Morcegos, com pequenas bombas amarradas no corpo. Isso não é ficção científica, nem roteiro de filme B. É um projeto que realmente existiu. Codinome: X-Ray. Em tempos de guerra total, a linha que separa a genialidade da loucura fica perigosamente tênue. Enquanto o mundo conhecia a corrida pela bomba atômica, nos porões mais secretos da ciência militar, ideias ainda mais bizarras eram levadas a sério. Ideias que parecem absurdas hoje, mas que quase mudaram o curso da história. Hoje, vamos abrir esses arquivos. A primeira arma da nossa lista nasceu da mente de um dentista e era tão promissora quanto perigosa. Tudo começou em 1942. Um dentista da Pensilvânia chamado Lytle Adams estava de férias no Novo México e, ao visitar as famosas cavernas Carlsbad, ficou impressionado com a nuvem de milhões de morcegos que emergia ao anoitecer. Naquele momento, ele não viu a beleza da natureza, ele viu uma arma. A lógica dele era assustadoramente brilhante. As cidades japonesas eram, em sua maioria, construídas com madeira e papel. Pequenos incêndios poderiam se tornar um inferno incontrolável. E quem seria melhor para se infiltrar discretamente nos telhados e sótãos do que milhares de morcegos? O plano era o seguinte: capturar milhões deles, resfriá-los para induzir a hibernação, prender uma minúscula bomba incendiária de napalm em cada um e soltá-los de um avião sobre o Japão. Ao acordarem com o calor, eles buscariam abrigo e detonariam o caos silenciosamente. O plano era quase perfeito. A ideia de Adams era tão inusitada que chegou até o presidente Roosevelt, que a aprovou. O projeto X-Ray recebeu luz verde e um orçamento milionário. Os militares montaram uma base secreta e começaram os testes. O problema? Morcegos não são soldados, eles não seguem ordens. Durante um teste crucial em 1943, na base aérea de Carlsbad, no Novo México, algo deu terrivelmente errado. Um lote de morcegos armados foi ativado acidentalmente e escapou. Em vez de voarem para a vila japonesa cenográfica construída para o teste, eles fizeram o que a natureza manda. Procuraram o abrigo mais próximo. E o abrigo mais próximo eram os novos e caros edifícios do hangar e o carro de um general. Em minutos, a base militar americana estava em chamas, incendiada pela sua própria arma secreta. O projeto que deveria queimar o Japão acabou queimando a si mesmo. Mas os morcegos não foram os únicos animais convocados para a guerra. Enquanto os militares tentavam apagar o fogo dos morcegos, um dos psicólogos mais famosos do século XX teve uma ideia ainda mais ambiciosa. O nome dele era B.F. Skinner, o pai do behaviorismo, e ele se perguntou: e se um míssil pudesse ser guiado por um pombo? Parece piada, mas a ciência era sólida. Skinner desenvolveu um sistema onde um pombo era colocado dentro do nariz de um míssil, de frente para uma pequena tela que mostrava o alvo. Usando sua teoria de condicionamento operante, ele treinou os pombos para bicar incessantemente a imagem do alvo na tela. Se o míssil saísse da rota, o alvo se moveria na tela, e o pombo, desesperado para manter o bico no alvo, corrigiria a direção do míssil com suas bicadas. Basicamente, o pombo se tornava um piloto automático biológico, e o mais assustador, funcionava com uma precisão incrível. Skinner apresentou seu projeto Pombo aos oficiais de alta patente. Os testes foram impressionantes. Em simulações, os pombos pilotos se mostraram mais rápidos e precisos do que qualquer tecnologia de guiagem da época. Eles conseguiam travar em navios, edifícios e até tanques com uma determinação implacável. A arma era barata, eficaz e imune a interferências eletrônicas. Mas imagine a cena. Um grupo de generais sisudos
Acostumados com aço e pólvora, assistiam a um pombo dentro de um cone de metal, bicando freneticamente uma tela. A verdade é que, apesar das evidências, a ideia foi considerada excêntrica demais, ridícula demais para ser levada a sério. Em 1944, o Projeto Pombo foi cancelado com a justificativa de que pesquisas futuras em métodos de guiagem eletrônica pareciam mais promissoras. A genialidade de Skinner foi engavetada. Mas do outro lado do mundo, no frio brutal do fronte oriental, outro animal estava sendo transformado em arma, e de uma forma muito mais trágica. No desespero da invasão nazista, a União Soviética recorreu a uma tática de guerrilha brutal, usando um de seus recursos mais leais, cães. Mas não para rastrear ou patrulhar. Eles foram transformados em minas ambulantes. Ficaram conhecidos como cães antitanque ou cães-bomba. O método de treinamento era cruel e direto. Os cães eram mantidos com fome por dias. A única comida que recebiam era colocada debaixo de tanques de guerra. Rapidamente, eles associavam o cheiro de metal e combustível à sua única fonte de sobrevivência. No campo de batalha, um cão faminto era equipado com um colete carregado com até 12 quilos de explosivos e uma alavanca de detonação nas costas. A missão era simples: correr para debaixo do tanque inimigo mais próximo. A alavanca seria acionada pelo casco do tanque e, bem, você pode imaginar. Mas havia uma falha terrível e fatal no coração dessa estratégia. A falha fatal estava no cheiro. Os cães foram treinados com tanques soviéticos, que usavam motores a diesel. Os tanques alemães, o alvo real, usavam motores a gasolina. No caos do campo de batalha, com o barulho e o cheiro de pólvora por toda parte, os cães ficavam desorientados. Muitas vezes, eles ignoravam os tanques alemães com seu cheiro estranho e, em pânico, procuravam o cheiro familiar dos tanques soviéticos para se abrigar. O resultado era trágico. A arma se voltava contra seus próprios criadores. Relatos alemães da época mencionam que o programa foi ineficaz, visto mais como uma curiosidade desesperada do que uma ameaça real. Enquanto os soviéticos apostavam em uma tática terrestre brutal, os britânicos olhavam para o mar e para o céu e sonhavam com uma arma tão grande quanto um iceberg. Literalmente. No auge da Batalha do Atlântico, os submarinos U-Boat alemães eram a maior ameaça à sobrevivência do Reino Unido. Os aliados precisavam de porta-aviões, mas o aço era um recurso escasso e precioso. Foi então que um inventor excêntrico chamado Geoffrey Pike propôs uma solução radical. E se construíssemos um porta-aviões de gelo? A ideia parecia loucura, mas Pike tinha um truque na manga. Ele desenvolveu um novo material chamado Pykrete, uma mistura de polpa de madeira, serragem e água congelada. O resultado era um bloco de gelo com uma dureza de concreto e incrivelmente resistente a explosões. E o mais importante, que derretia muito, muito devagar. O projeto, codinome Habakkuk, foi levado a sério por Lord Mountbatten e até mesmo por Winston Churchill. O plano era construir um navio colossal de 600 metros de comprimento e 2 milhões de toneladas. Um verdadeiro iceberg artificial, seu próprio sistema de refrigeração para não derreter. Ele seria insubmergível. A lenda diz que, para convencer os céticos, Lord Mountbatten invadiu uma reunião de chefes de Estado com 2 blocos, um de gelo puro e outro de Pykrete. Ele sacou uma arma e atirou no bloco de gelo, que se estilhaçou. Depois, atirou no Pykrete. A bala ricocheteou e quase atingiu um almirante. A demonstração foi um sucesso. Churchill ficou obcecado. Um protótipo foi construído em um lago no Canadá e provou que o conceito funcionava. O navio de gelo era real. Mas a realidade da engenharia logo se impôs.
Eles descobriram que, para construir e manter um iceberg flutuante daquele tamanho, seria necessário um sistema de refrigeração complexo e uma quantidade de aço que rivalizava com a de uma frota convencional. Além disso, a guerra estava mudando. Portugal cedeu bases nos Açores, permitindo que aviões de patrulha cobrissem o Atlântico. A ameaça dos U-boats diminuiu. O custo e a complexidade do projeto Habakkuk não se justificavam mais. O sonho monumental derreteu antes mesmo de chegar ao mar. E enquanto todas essas ideias bizarras eram testadas, uma outra, muito mais terrível, estava prestes a tornar todas elas obsoletas. Bomba de morcego, pombos-pilotos, cães-bomba, porta-aviões de gelo. Todos esses projetos, nascidos da genialidade e do desespero, foram cancelados por serem muito caros, muito impraticáveis ou simplesmente bizarros demais. Mas o verdadeiro motivo pelo qual eles foram engavetados para sempre foi outro. Enquanto esses cientistas brincavam com animais e gelo em um deserto do Novo México, um projeto muito mais secreto e terrível estava chegando à sua conclusão. O Projeto Manhattan. A bomba atômica não era apenas uma arma mais eficaz. Ela reescreveu as regras da guerra. Diante do poder do átomo, um exército de morcegos parecia uma piada de mau gosto. A história dessas armas secretas não é sobre fracasso. É um lembrete da criatividade ilimitada da mente humana quando confrontada com o impossível. E essa criatividade não parou. Hoje, marinhas ao redor do mundo treinam golfinhos e leões marinhos para missões de defesa. A busca pela próxima arma secreta e bizarra nunca termina.